Livro do profeta Josué. Josué, capítulo de número 1. Todos encontraram? Josué, capítulo de número 1, versículo de número 5. Livro do profeta Josué, capítulo de número 1, versículo de número 5. Josué era profeta, pastor? Eu não sabia. Profetas são todos aqueles que falam em nome de Deus. Todos aqueles que são usados por Deus são profetas. Josué, ele era um general, mas também era profeta. Deus falava com ele. Todos encontraram? Veja se tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para essa pessoa. Compartilhe a leitura da palavra com esta pessoa. Amém? Todos já encontraram? Então vamos ler, está escrito assim: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Estão começando a pegar aí? Que Deus ele quer falar nesta noite? Vou ler mais uma vez. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, igreja, e nem te desampararei. Amém? Tem gente que está se sentindo desamparado aqui. Talvez você hoje veio aqui e esteja se sentindo abandonado por Deus. Esteja achando que Ele não está ouvindo a tua oração. Mas Deus, Ele ouve, Ele não te desamparou. Coloque a palavra de Deus sobre o teu assento. Desocupe as tuas mãos, que nesse momento nós vamos orar. Traga a mão sobre o local do teu coração. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus e eterno Pai, nesse momento a tua palavra vai ser pregada. E quando eu estiver ministrando, eu peço ao Senhor em nome de Jesus, que não venha ser eu a falar, mas que venha ser o teu Espírito me usar com poder, com autoridade, com revelação. Fala, meu Deus, com cada pessoa que nesse momento está aqui na tua casa. Fala com cada um que está nos assistindo neste momento pela internet. Meu Deus, vai entrando na casa de cada pessoa agora, eu te peço. Vai trazendo agora a revelação da tua palavra sobre nós. Vai repreendendo todo espírito maligno que tem se levantado contra a tua obra, meu Deus. E eu te peço, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém. E glória a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir mais, vamos aplaudir. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Louvado seja teu santo nome. Tome seu assento. Existe glória nessa igreja. Levita, os levitas aqui são os que mais têm que dar glória. Deus derrama glória onde tem glória. Aí, igreja, para vocês entenderem hoje essa mensagem que veio do trono de Deus, vamos contar um pouco sobre a história de Josué. Josué, ele foi um general, um homem de guerra, mas ele andava ao lado de Moisés. E ele observava como Moisés tinha um relacionamento com Deus. E a relação que Moisés tinha com Deus, não que Josué tinha inveja, mas Josué dizia assim: eu quero ser como ele. Eu quero o que ele tem, mas não, isso não era inveja. era o desejo de estar com Deus, assim como Moisés esteve com Deus.
A palavra de Deus vai dizer que Moisés vai subir no Monte Sinai. Ele vai passar 80 dias na presença de Deus. Primeiro ele vai passar 40 dias. Depois ele vai descer com as tábuas da lei. Aí ele vai quebrar as tábuas da lei. Deus vai falar, agora sobe mais uma vez. Ele sobe e passa mais 40 dias. Ou seja, ele passou 80 dias na presença de Deus. Quando Moisés desceu, depois de 80 dias, a Escritura Sagrada vai dizer que o rosto dele brilhava. Era como se fosse lá Jesus no Monte da Transfiguração, quando ele se transfigurou diante dos seus discípulos. O rosto de Jesus brilhava, porque ele estava tão próximo de Deus, tão perto de Deus. Assim como Moisés estava tão íntimo de Deus, que qualquer coisa que ele pedia acontecia. Se Moisés chegasse diante do Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abria. Se ele chegasse diante de Faraó, ele conseguia mandar as 10 pragas, porque ele estava perto de Deus. O segredo da nossa oração, das nossas petições ser ouvida, é estar perto de Deus. Se você não é próximo de uma pessoa, você não tem intimidade para pedir nada para ela. Se você é distante, lembra aquele teu amigo? Você diz que é teu amigo. Você deve ter 5.000 amigos lá no Facebook, mas você não tem intimidade com a maioria deles. 99% você não tem intimidade. Você não pode chegar com nenhum deles e falar, olha, eu estou precisando de tal coisa, você pode me dar? Você pode me ajudar? Você pode até pedir. Pode ser que um ou outro que seja próximo, seja amigo de verdade teu, te dê alguma coisa, mas a maioria não vai te dar, porque não liga para ti, assim como você também não liga para ele. E tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não ligam para Deus. Elas pedem e nada acontece. Só que agora, a diferença desse homem aqui, chamado Josué, é que ele era próximo de Deus. Assim como Moisés, porque ele era servo de Moisés, ele servia o homem de Deus. Ele era servo primeiramente do homem de Deus. Quando Moisés estava com sede, sabia que Josué já andava com as suas botijas cheias de água para dar para ele? Josué, mesmo sendo general de guerra, ele servia o homem de Deus. E ele começou a ter o desejo de ter aquela mesma unção. E agora no momento, Moisés, ele vai morrer. Moisés vai deixar Josué. E aí Josué não sabe mais o que fazer, porque até então aquele povo não era fácil de lidar. Você consegue imaginar? Eram mais de 2 milhões de pessoas para uma pessoa apenas liderar. Não era fácil. Esse povo, mesmo vendo todos os milagres que tinham acontecido através da vida de Moisés, eles murmuravam. Eles diziam, Moisés, por que trouxe-nos aqui para o deserto para que nós pereçamos? Eles murmuravam direto. Então não era fácil liderar. E olha que Josué era general, e general comandava tropas e tropas de soldados. Só que agora nesse momento Josué se sentiu desamparado, porque Moisés foi e não voltou mais. Alguns dizem que Moisés não morreu, mas no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 1, Deus vai falar para Josué, dizendo assim, Josué, o meu servo Moisés, ele morreu. Quer ver? Olha o que está escrito. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Então a Bíblia comprova que Moisés morreu. Alguns dizem que ele não morreu, porque tem uma passagem que diz que ele foi levado, mas ele morreu na verdade, segundo a Escritura Sagrada. Só que agora Josué estava num desespero total, ele não sabia mais o que fazer, porque até então o povo estava no deserto, e Deus havia providenciado tudo. Eles não precisavam lutar mais contra ninguém, eles estavam no deserto. Tem gente que está achando que está difícil agora. Está muito difícil a minha situação. Se você está no deserto, você não precisa lutar contra nada e contra ninguém.
O problema é quando você sair do deserto, se prepare para as lutas. Porque no deserto, quem vence as nossas batalhas é o Senhor. Só que quando nós saímos do deserto, e é a vontade de todo mundo sair do deserto. Se você está no deserto, você deve estar orando a Deus: Senhor, eu não aguento mais estar nesse deserto, nessa condição. Eu estou desempregado, está acabando tudo lá em casa, não tem nada. Você quer sair do deserto, mas se prepare. Se você sair do deserto, é você que vai ter que lutar. Não é Deus mais que vai lutar por você. Ele vai te ajudar, mas é você que vai ter que lutar. E o medo agora de Josué era exatamente isso. Porque eles haviam saído do deserto, eles estavam às margens do rio Jordão. Ele não sabia o que fazer, porque ele sabia que além do rio Jordão existiam os cananeus, os jebuseus, os heteus. Tudo de teu que você imaginar existia lá do outro lado. E o desespero era grande, porque o povo lá que havia tomado conta da terra que era do povo de Deus, eles estavam fortemente armados. E existia uma cidade chamada Jericó, que tinha suas muralhas gigantescas, que ninguém jamais havia penetrado aquelas muralhas. E os homens, os soldados que habitavam naquela cidade, eles eram poderosos, eles eram homens de guerra. E agora ele estava desesperado, ele não sabia mais o que fazer. E no momento que uma pessoa não sabe o que fazer, o que é que ela faz? Ela fala com Deus. É isso que você deve fazer. E na verdade é o que todos fazem, até um ateu. O ateu, ele coloca em prova se existe Deus ou não existe, quando ele está no momento de provação na vida dele. Da mesma forma, o crente que está no momento de provação, não sabe o que fazer, ele fala: Senhor, se Tu existe, ele coloca Deus em prova. Josué não chegou a falar com essas palavras, mas ele ficou em total desespero. E provavelmente Josué se assentou em alguma pedra e descansou na rocha. Você sabe que a rocha é Jesus. Ele descansou em Jesus, na palavra. E nesse momento que ele descansou na palavra, a voz de Deus vem e fala com ele. Deus, ele só fala conosco quando nós descansamos. Você quer que Deus fale com você? Pare de se preocupar. Enquanto você anda nessa preocupação: meu Deus, e agora o que é que eu vou comer? E amanhã o que é que eu vou vestir? Meu Deus eterno. Você fica nessa preocupação, Deus, ele não fala, porque todo o tempo você está preocupado. Jesus, ele não disse isso: não se preocupeis com o que haver de comer, com o que haver de vestir. O vosso Pai Celestial alimenta os pássaros dos céus. Por que não iria fazer isso com vocês, que são mais valiosos que os pássaros do céu? Josué, agora que descansou no Senhor, provavelmente vai ser a primeira vez que ele vai ouvir a voz de Deus. E vai ser essas palavras que nós acabamos de ler. Porque ele achava que Deus havia desamparado eles. Porque ele talvez estava acreditando que Deus só falava com Moisés, e Moisés não havia voltado mais, então Deus também havia abandonado o seu povo. Só que Deus, ele vai dar uma palavra de consolo para Josué, assim como ele diz para a igreja nesta noite. Ele vai dizer: Josué, eu não te desamparei, Josué. Eu não esqueci da promessa que eu fiz para o meu povo. Tem gente que está na igreja achando que Deus esqueceu da promessa. E qual promessa foi essa? A promessa está escrito no versículo 5, a qual nós lemos: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo. A promessa foi essa para ele. Deus está falando: eu serei contigo. Existe um momento na nossa vida que dá uma vontade de desistir. E vontade de desistir, isso acontece com todo mundo. Só que Deus vai falar com Josué e vai falar para ele: homem, desistir é normal. É normal pensar em desistir, mas você não pode desistir. Deus vai falar:
assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, eu não vou te desamparar. Isso era a promessa. Deus está falando hoje: eu não vou te desamparar, igreja. Jesus, ele disse lá no Evangelho de Mateus, no último capítulo do Evangelho de Mateus, ele vai dizer: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele fala: eu não vou desamparar vocês, eu não vou deixar vocês. Só que eu peço algo para vocês. Deus está pedindo algo para nós hoje. Ele está pedindo esforço. Está precisando o povo de Deus se esforçar mais um pouco. Ele vai dizer para Josué, versículo de número 6: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te. Mais uma vez ele vai falar: esforça-te, e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dele não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não tu mandei eu. O que ele vai falar mais uma vez? Esforça-te. A mensagem que Deus quer dar para a igreja hoje: esforça, igreja. Esforça, igreja. Esforça, igreja, dá glória a Deus. Esforça, igreja, dá glória a Deus. Peça para o Senhor Jesus. Diga assim: Senhor, Senhor, dai-me força. Glória a Deus, Senhor. O que está faltando para o povo de Deus hoje é força. Só que talvez você esteja hoje na casa de Deus, esteja aqui na igreja, esteja falando: mas eu estou sem força. Eu não tenho força. Eu não tenho força para orar. Eu não tenho mais força para vir para a igreja, pastor. Eu não tenho mais força para adorar a Deus. Eu não tenho mais força para ler a Bíblia. Eu estou sem forças. Na verdade, nós somos fraquinhos mesmo. Ninguém aqui é forte por si mesmo. Nós somos fracos. Só que também a palavra de Deus diz: diga ao fraco. Quem é que lembra desse versículo aí? Diga ao fraco: eu sou forte. Se tem alguém aqui dizendo: eu sou muito fraquinho, toda vez eu digo que eu não vou pecar e acabo pecando, mas você não é fraco, você é forte. Porque mais uma vez eu faço o povo da igreja lembrar que nós estamos no ano de 2021. 2021 é o ano da tua superação, e você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Quem é que fortalece a tua casa, a tua vida e esta igreja? É o nosso Deus. Só que o problema é que o povo, eles não consegue entender que nós somos fracos mesmo. E o diabo, ele joga isso na nossa cara: tá muito fraco, tu já caiu de novo. Não adianta mais tu buscar a presença de Deus, porque bastou nós pecarmos uma vez, ele já está dizendo isso. Tá vendo? Tu falou que tu não ia cair mais, tu já está caindo de novo. Se eu fosse tu, nem ia mais para a igreja. Ele começa a colocar sugestões na mente da pessoa. Ele quer que cada vez você se torne mais fraco, para que ele te domine. Só que Deus, ele falou para Josué: Josué, realmente tu é fraco. Só que a tua força, a força que tu quer, não, essa tua fraqueza é o suficiente. Porque Deus, preste atenção, Ele só usa quem é fraco. Sabia disso? Deus, Ele ama quem é fraco. Porque aquele que diz: eu sou forte, eu sou forte, eu não preciso de Deus. Deus, Ele não usa essa pessoa. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 1, se eu não me engano, capítulo 1 ou capítulo 12, eu não estou lembrado. Está fora da pregação aqui, mas eu vou citar o que está escrito lá. Que Deus, Ele pega os fracos para vencer os fortes. Correto?
Então Deus, Ele ama quem é fraco, porque Ele faz o fraco se tornar forte. Da mesma forma que Josué estava se achando fraco, eu não vou ter capacidade de liderar esse povo, nem conduzir esse povo. Ele já estava achando que eles seriam derrotados pelos povos que estavam além do Jordão. Só que o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele pegou Josué, fez Josué se tornar forte. Deus sempre faz isso. Ele pega aquele que diz: Senhor, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais condição, eu estou muito fraco, estou fraco na fé. Deus ama pegar essa pessoa que diz: eu estou fraco na fé, e faz essa pessoa se fortalecer. A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor, igreja, e na força do seu poder. Josué agora entendeu que ele não precisava de nada a não ser da força de Deus. A Bíblia vai dizer que então Josué vai passar além do Jordão. Ao encontrar a grande cidade de Jericó, ele vai ver as grandes muralhas. O povo vai se levantar contra ele, só que Deus vai dar estratégia, porque Deus, Ele é assim. Ele vence os nossos inimigos. Ele nos dá a estratégia para que nós venhamos, na verdade, vencer os nossos inimigos. Porque, como eu falei, quando a gente está no deserto, quem vence os nossos inimigos é Deus. Quando a gente sai do deserto, Deus, Ele nos dá a estratégia para que nós venhamos vencer os nossos inimigos. Deus falou: Josué, fala para o meu povo dar 7 voltas ao redor da muralha. A Escritura Sagrada vai dizer que então esse povo obedeceu a voz de Deus. E durante 7 dias, uma semana inteira, eles ficaram rodeando uma cidade. Você acha que isso é fácil? Tenta dar uma volta nesse quarteirão para você ver. Você vai ficar cansado. Aquele povo deram 7 voltas ao redor de uma cidade. Ou seja, Deus, Ele nos dá estratégia, mas Ele não dá uma estratégia que seja fácil. Ele vence os nossos inimigos com facilidade, porque não existe inimigo forte para Ele, porque o nosso Deus é a própria força. Só que nós que temos que resistir, nós que temos que vencer as nossas próprias limitações. Nós temos que ter força para vencer nós mesmos todos os dias. E essa força você tem. Você pode não ter força para vencer o teu inimigo, mas essa força para vencer o teu inimigo vem de Deus. É Ele que nos fortalece. A única força que você tem que ter é vencer você mesmo todos os dias. Essa força nós temos. Por isso que a Bíblia diz: resisti-vos ao diabo e ele fugirá de vós. Ele está falando de força. Ele está falando você que deve resistir às tuas paixões. E essas paixões vão fugir de você. Josué então, usando a estratégia de Deus, venceram e aquelas muralhas foram derrubadas. Eu quero dizer hoje para a igreja, se realmente nós obedecermos a voz de Deus, como Deus falou para Josué, se a minha palavra não se apartar da tua boca e você obedecer tudo aquilo que eu prometi, eu vou cumprir. Então Deus, Ele quer que nós venhamos ser vencedores, porém, nós só vamos ser vencedores se nós buscarmos a força dEle, porque nós somos fracos. Quando o apóstolo Paulo, ele estava se sentindo talvez no pior estado da vida dele, e ele estava achando que a vida dele havia acabado, que ele não tinha mais forças. Eu não sei se o apóstolo Paulo pecou, teve um pecado grave, que talvez para ele aquilo incomodava, eu não sei. Ninguém consegue identificar aquilo, nem um teólogo. Tem especulações que alguns dizem que talvez era ainda as imagens de quando ele perseguia os cristãos, e matava até mesmo criança, e colocava os cristãos em prisões. Talvez tenha sido isso, mas outros teólogos dizem que talvez ele tinha uma enfermidade e que isso afligia a vida dele. Mas ninguém sabe exatamente se era um pecado, mas era uma fraqueza, era algo que incomodava ele. Ou talvez porque ele era muito ainda fariseu, ele gostava de fazer tudo certinho. Talvez ele nem conseguisse ainda suportar a fraqueza do outro irmão. Por isso que talvez ele também escreveu isso. Porque eu lembro de uma vez que estava o apóstolo Pedro, e Paulo chega numa casa onde Pedro estava comendo
juntamente com aqueles que não eram judeus. E ele comia exatamente como eles, porque o judeu tem um ritual para comer. Eles lavavam as mãos, eles tinham um ritual para comer. O povo gentil não tem, não lava a mão, come de qualquer jeito. E Pedro estava comendo igualmente os gentios. Aí Paulo vai chegar e vai dizer: Pedro, tu quer que os gentios venham se circuncidar para que eles andem como os judeus, mas tu que é judeu não anda como um judeu e anda como um gentil? Talvez tenha sido isso. E Paulo estava se achando num pecado só, estava se sentindo tão fraco. Só que aí quando ele vai falar, lá na segunda carta aos Coríntios, vai comigo lá, ele vai falar com Deus. Ele não vai aguentar mais a sua fraqueza, ele vai achar que talvez Deus não estava mais ouvindo ele. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Capítulo de número 12. Diz assim, versículo de número 1: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ele está falando, eu vou me gloriar, na verdade, na minha fraqueza. Porque se quiser gloriar-me, não serei nércio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que a mim vê ou de mim ouve, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E aí Deus vai responder para o apóstolo Paulo dizendo: e disse-me, a minha graça te basta. A minha graça te basta, igreja. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você está falando, eu sou fraco, Deus está falando, agora eu vou te usar, porque você se diminuiu na minha presença, você se humilhou, e Deus, Ele levanta aqueles que se humilham na presença dEle, e Ele abate aqueles que se exaltam. Deus, Ele só quer que você tenha mais um pouquinho de esforço, ter mais força, se esforçar mais naquilo que você quer, que você vencerá. Amém? Coloquem-se de pé. Glória a Deus, Senhor. Deus, Ele quer que você venha se esforçar mais. Eu quero fazer uma oração com todos aqui neste lugar. Talvez você hoje esteja se sentindo fraco, esteja fraco na fé. Eu quero chamar toda a igreja aqui à frente. Nós vamos orar aqui na frente do altar, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Glória a Deus, Senhor. Talvez você esteja aqui hoje na igreja, já esteja se sentindo fraco ou fraca na fé, mas o nosso Deus nesse momento Ele vai te fortalecer. Você que se encontra aqui na nossa igreja agora, e você que está nos acompanhando pela internet, eu quero chamar os levitas a subirem aqui no altar do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero que você nesse momento feche seus olhos, fecha teus olhos agora, e tente se conectar com Deus. Tente somente, vai esvaziando a tua mente agora, você que está aqui na igreja. Eu te peço, faça isso. Vai se conectando com o Pai. Nós queremos ser cheios da tua presença, Senhor.
Orem todos assim comigo. Senhor meu Deus e eterno Pai, eu te peço, dai-me força para vencer as minhas paixões. Eu quero ser cheio da tua presença. Fortaleça-me em nome de Jesus. Você pediu força para Deus, Ele vai te dar isso. Agora erga as tuas mãos aos céus. Erga as tuas mãos aos céus agora, neste momento que eu vou orar para Deus nos fortalecer. Todos aqui precisam ser cheios da presença de Deus. Todos aqui precisam de fortalecimento. Ai de nós, ai de mim se eu falar que sou forte, que eu não preciso da força de Deus. Hoje mesmo eu caio. Senhor Deus e eterno Pai, eu quero apresentar aqui cada pessoa que está aqui na tua casa, cada pessoa que está agora nos acompanhando pela internet. Meu Deus, eu quero pedir força. Venha nos dar força agora, Senhor, para que nós venhamos permanecer na tua casa e na tua presença. Eu te peço, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, vai abençoando a vida de cada pessoa, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja teu santo nome, Senhor. Começa a pedir para você ser cheio da força de Deus. Vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo. Oh, Senhor, vai enchendo, Senhor, essa pessoa. Vai enchendo esta pessoa que está na tua casa, Deus. Enche, Senhor. Enche cada um que está aqui na tua casa. Enche, Senhor, enche. Enche, Senhor, a tua noiva. Enche a tua igreja. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Força. Força, Deus. Força para a tua igreja, Senhor, eu te peço. Isso. Até transbordar. Derrama a sua glória. Derrama a sua glória. Enche-me. É só você e Deus agora. Até transbordar. Derrama a sua glória. Derrama a sua glória. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. 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 Até transbordar. Derrama a sua glória. Derrama a sua glória. Enche-me. Até transbordar. Derrama a sua glória. Derrama a sua glória. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me.
Você pediu para você ser cheio a ponto de transbordar. E no momento que você pediu a Deus, Ele ouviu a tua oração, assim como Ele ouviu a oração de Josué. Ele está te dando força nesta noite. Ele está te dando força para você orar. Quando você falar, Senhor, eu não tenho força para orar, Ele vai te dar força. Quando você começar a ler a palavra de Deus, Ele vai te dar força para você ler. Ele vai tirar agora, nesse momento, Ele já está tirando todo o sono espiritual que está sobre a tua vida. O Espírito de Deus está aqui neste lugar. Ele te fortalece, Ele te dá ânimo, Ele te dá força. Ele te transforma nesta noite. Eita glória, Senhor. Fala, Jesus. Fala, Senhor. Sua glória, derrama sua glória e enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Senhor. E você que é adorador, aplauda o Senhor Jesus, aplauda Ele. Glória a Deus, Senhor. Ele já te encheu nesta noite, creia nisso. Volte para o seu lugar. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Nesse momento nós vamos ofertar na casa de Deus. Pastora Silvana, está preparada a máquina lá?